Você fala aí, poxa, porque tudo é tão difícil para mim, porque dá certo para os outros e para mim nunca dá certo, sempre dá errado, ou quando vai estar dando certo, acaba no final dando errado. Eu nunca consigo êxito, eu nunca consigo chegar no final de nada, nunca consigo terminar nada que eu inicio. Poxa, o que está faltando para mim? Eu não sei o que fazer, não sei como mudar essa situação na minha vida. Veja o que eu vou te dizer aqui agora. Preste bem atenção, muita atenção. O que está faltando na sua vida, simplesmente, ou mais de Deus, ou mais do diabo. É, exatamente. Ou mais de Deus, ou mais do diabo. Aqui é um exemplo, aqui está Deus, certo? E aqui está o diabo. Se você ficar no meio termo, você não vai para lugar nenhum, tá? A verdade é essa, nua e crua. Eu falo logo na cara. Eu sei que esse vídeo não tem nada a ver com o tema do canal. O canal fala mais sobre concurso público, tá certo? Mas isso que eu tô te ensinando aqui, eu demorei mais de 30 anos para aprender. Tá bom, pessoal? E depois que eu apliquei, que eu fiz aqui, que eu fui para um dos dois lados. Depois que eu fiz isso, minha vida mudou totalmente. Tá certo? Financeiramente, sentimentalmente, espiritualmente, tudo, pessoal. Tá bom? E eu vou estar te falando aqui a verdade nua e crua. Preste bem atenção para você mudar a sua vida, tá? Mudar a sua vida por completo. Como eu falei, Deus e o diabo. Se você ficar no meio termo, você não vai andar para lugar nenhum. Sua vida não vai para lugar nenhum. Você não prospera em nada. Sempre vai ficar caindo, levantando. Aí caminha, cai, levanta. Preste atenção. Tem muitas pessoas que eu falo assim, artistas, certo? Da área de futebol, cantores, novelas, empresários, pessoas da sua própria rua, donos de mercado, donos de bar, donos de várias situações, certo? Que prosperam, que você vê prosperar, que você vê crescer, tá bom? Aí você já tentou botar um mercadinho, não deu certo. Você tentou fazer qualquer empresa abrir, não deu certo, tá certo? Você tentou fazer qualquer coisa, não deu certo. Até mesmo na área do concurso público, pessoas que estão em cargos altos de concurso público aí, tá? Serve para tudo. Preste atenção, pessoal. Essa pessoa aqui, de duas uma, desses dois ele busca mais. Ou faz um pacto com Deus, ou pacto com Deus, ou faz um pacto com o diabo. A verdade é essa, tá certo? A verdade é essa. E aí o que acontece? Você que vai escolher, tá? Deus, ele vai te dar o que você necessita, tá bom? Deus, ele é o dono do ouro, da prata, vai te dar o que você necessita, você vai pedir a ele, você vai buscar, só que você tem que mudar seu hábito de vida, seu hábito, tá? Não adianta só pedir. Você tem que ver as músicas que você ouve, tá certo? Você tem que buscar mais de Deus, você tem que viver mais uma vida de santidade da parte de Deus. Você tem que viver mais uma vida de santidade, né? Negar a si mesmo, negar a sua carne, desejo da carne, certo? Sexualidade, coisas pornô, o que você ouve, entendeu? Da parte de Deus você tem que viver a santidade com Cristo, tá? Tem que viver a santidade com Deus, para que você venha a ser mais cheio de Deus, venha a ser mais cheio do Espírito Santo, então andar com Deus, que Deus abrirá as portas para a sua vida. Porque na palavra de Deus fala assim, ó, pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-lhe-á, pois que todo aquele que pede recebe, todo que busca encontra, tá certo? Então assim, ó, você pode ser o que for, se você mantém a sua fé em Deus, né? Deus, ele vai realizar o desejo do seu coração. Vai realizar o desejo do seu coração. Agora a outra parte. A parte do diabo, tá? O diabo, geralmente, ele pergunta o que você quer. Ah, o que você quer? Ah, não, eu quero que minha empresa prospere. Eu quero que, sei lá, passe em um concurso público grande. Eu quero me formar na faculdade. Eu quero ter algo grande, o que você quiser, certo? Você vai falar com ele vai te oferecer. Se for da permissão de Deus, você vai conseguir. Geralmente consegue, tá bom?
Depois aí já é um outro tema. Aí você fala assim, você geralmente consegue, por que Deus permite? Aí já é um outro tema, se vocês quiserem que eu comente sobre isso, vocês colocam aqui nos comentários, que eu faço um outro vídeo, tá? Por que que isso acontece? Mas vamos lá. Você vai fazer um pacto com ele, com o diabo, e ele vai lá e vai te dar o que você quer. Você vai prosperar, vai passar um tempo bem, certo? Muita gente pede dinheiro, a maioria das pessoas pede dinheiro, né? Vai passar bem, carrão, mansão e tal. Mas depois de um tempo, você vai começar a perder tudo, certo? De um tempo, você vai começar a perder tudo. E depende muito. Muitas vezes ele pede para você prosperar, pede um filho seu, certo? Uma alma de um filho seu, uma alma de um parente, ou a sua alma, a alma do seu esposo ou sua esposa. Ele pede alguma coisa para levar. Entendeu? A verdade nua e crua, tá? Tô falando aqui para vocês. É assim que acontece. Por isso que você vê muita gente, muitos artistas prosperando, tá? Isso que eu tô falando tá no YouTube. Você pode pesquisar aí. Artistas, pessoas famosas que fizeram um pacto com o diabo, tá? Muita gente aí, Katy Perry fez, a Katy Perry, que é a cantora dos Estados Unidos, Brad Pitt fez também, muitos outros, pessoal, muitos outros, Madonna, muitos outros aí. Todo mundo que você conhece do meio artístico, Hollywood, e até mesmo aqui do Brasil, tá? Muita gente fez, entregou a sua alma por fama, por dinheiro, por reconhecimento, só que o final não é bom. Todos eles falam que o final não é bom. Depressão, vontade de se suicidar, às vezes até comete até suicídio. Só não morre porque Deus não deixa, tá? Deus não deixa. Se não for a sua hora, Deus não vai deixar. Então assim, resumindo, com Deus, certo? Você tem que mudar seu hábito de vida. Mas não adianta você querer viver com Deus, querer estar com Deus e praticando certas coisas que é pecado, certas coisas que não agradam aos olhos de Deus, não agradam à vontade de Deus, tá? Porque o pecado te afasta de Deus. Quando você vai retirando o pecado de sua vida, você vai se aproximando de Deus. Mas quando você continua em pecado na sua vida, não pede perdão, não se redime, não procura viver diferente para se aproximar de Deus, você vai se afastar mais ainda de Deus. E aí não existe aquele meio termo. Se você se afasta de Deus, você se aproxima do diabo. Se você se afasta do diabo, você se aproxima de Deus. Certo? A verdade é essa aí. Então, foi isso que eu fiz. O que foi que eu fiz? Como eu sou criado no Evangelho, né? Igreja evangélica e tal, já vivi experiências com Deus, vivi situações com Deus, né? Pela misericórdia, Deus me deu dons espirituais. Tá bom, pessoal? Então eu conheço mais Deus, eu conheci mais a parte de Deus do que a parte do diabo. Depois, com o tempo, eu passei a pesquisar, né? Algumas pessoas que fizeram pacto com ele, eu já conversei com essas pessoas e tal, vi como funciona essas coisas, e aí eu decidi o quê? Continuar com Cristo, continuar com Deus, né? Porque a parte de Deus, eu me identifico mais, eu sinto mais a presença de Deus, né? O Espírito Santo de Deus e tal, então eu me identifico mais com a parte de Deus, certo? É o que eu indico a todo mundo, entendeu? Indico a todo mundo se aproximar de Deus, você pode conhecer o diabo, pode conhecer os pactos, tem vários relatos no YouTube aí, tem vários vídeos de pessoas que fez e aí falou como é que fez, como era a vida e tal, entendeu? É bom você ouvir para você entender e tal, só para entender, né? Se o dia que você não quiser fazer, é importante você entender. Depois que eu não entendia isso, porque assim, pessoal, presta atenção. Eu achava que eu era um fracassado na vida, sabe? Eu achava que eu era uma pessoa fracassada, que eu não ia para lugar nenhum, que toda vez que começava alguma coisa a dar boa na minha vida, daqui a pouco caía, desmoronava, do nada, eu não entendia. Eu via todo mundo prosperando, via todo mundo crescendo, né? Tendo as coisas financeiramente e tudo. Eu achava que eu era incompetente, certo? Só que o próprio Deus me fez conhecer o outro lado também, né? Como eu falei, o lado do diabo. E eu entendi que a maioria dessas pessoas que prosperam, que tem tudo e tal, é porque fizeram um pacto com o diabo. Entende?
fizeram o pacto com o diabo, fizeram o trato com ele, trato de sangue, para prosperar, para ter. Aí depois eu entendi que eu não era um fracassado. Eu entendi que se eu estava na posição errada, certo? Eu ia para o lado do diabo, eu ia para o lado de Deus, certo? E aí decidi, como eu fui criado no Evangelho, conheci a Deus, eu sei que é o lado mais, que é o lado da vida eterna. Então continuei no lado de Deus e buscando mais ainda, buscando a Deus, certo? Mudando a minha vida, as músicas eu não ouço mais música que eu ouvia, que era pagodão, pagode, música internacional, não. Só ouço música evangélica, música gospel, entende? Oro a Deus, não orava a Deus. Hoje eu oro a Deus, falo com Deus, praticamente todos os dias eu falo com Deus. Com minha esposa eu oro, a gente ora, e aí o que? Eu venho ver, minha vida está tendo resultado em todas as áreas, principalmente financeiramente, que eu estava, pessoal, quebrado, mas Deus, assim, do nada, certo? Quando você passa a buscar, você passa a orar, você passa a se entregar de verdade, né? Mudar o máximo possível da sua vida, tá? Certo que fica alguns vícios, né? Que você tinha ou que você tem, ficam alguns vícios, mas com o tempo, você pedindo a Deus, você mudando as outras coisas, consequentemente esses vícios vão passando e Deus vai te dando o caminho da onde o que você deve fazer para você se libertar desses vícios, tá certo? Não sou perfeito, pessoal, tá? Ainda tenho vícios na minha vida que eu sei que eu tenho que tirar, mas eu coloquei assim na minha vida, poxa, o que eu puder fazer aqui nesse momento eu vou fazer, tá? Que é parar de ouvir aquelas músicas que eu ouvia, parar de ter pensamentos que eu tinha, alguns pensamentos, tá certo? Parar de agir, ter algumas atitudes que eu tinha atitudes aí, tá bom? Que não agradava a Deus, que era pecado, atitudes, às vezes de cabeça quente eu tinha as atitudes, parar de falar certas coisas que eu falava, tá bom? Certas coisas que eu falava, parar de falar. Então assim, se isso tá no meu alcance, eu vou cortar, eu vou parar. E aí quando Deus vê que você deu o primeiro passo, Ele dá todo o resto por você, entende? E só para resumir, minha vida mudou da água pro vinho, pessoal. Mudou da água pro vinho, assim, que eu não tenho nem palavras para agradecer a Deus, tá? Principalmente financeiramente, tá? Uma das coisas que mudou é a questão do meu casamento. Porque Deus pedia para eu casar com essa pessoa que eu tô. E eu falava não, não. Eu sentia de Deus para casar, eu falava não. E por eu não obedecer, tudo minha vida dava errado, pessoal. Depois que eu obedeci, casei, tá bom? Deus preparou tudo, casei com essa pessoa. Deus abriu as portas para mim. Abriu as portas. Em todas as áreas da minha vida, literalmente. Por exemplo, eu casei hoje, quando foi amanhã, casei hoje. No caso, casei ontem. No caso, casei ontem. Quando foi hoje, Deus abriu as portas de tudo. Que eu nem imaginava, pessoal. Porque Deus é fiel. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é fiel mesmo, tá? Então assim, não me arrependo para o lado que eu tô, o lado de Cristo, o lado de Deus, tá certo? E eu tô muito feliz, pessoal. Muito feliz, eu recomendo vocês também. Escolham um dos lados, ou o lado de Deus ou o lado do diabo, certo? Você escolhe. Do lado do diabo você vai ter mais fácil as coisas, mais rápido. Vai ter fácil, rápido ali e tal, mas sua vida vai ser uma desgraça, pessoal. Você, financeiramente você vai estar bem, mais familiar, vai estar uma merda, uma desgraça, certo? Na área da saúde você vai estar uma merda também, entendeu? O lado de Deus, Deus te dá o que você precisa. O que você precisa, Deus te dá. Não o que você só quer, é o que você precisa, porque Ele sabe melhor, Ele sabe realmente o que você precisa. Mais do que você mesmo. Ah, poxa, você pensa, não, preciso disso aqui, isso aqui você feliz. Não é assim. Deus que vai dizer se você precisa ou não. Tá bom? Valeu, tamo junto. Fica com Deus. Bota aqui nos comentários relato da sua vida, tá? Que eu gosto de ler os comentários, relatos de algumas pessoas. Se você mudou a sua vida, buscou mais o lado de Deus, você buscou mais o outro lado, entendeu? Coloque aí que é importante. E que isso não seja um tabu, né, na vida de ninguém para conversar sobre esses assuntos. E quando a pessoa fala de diabo, ah não, puxa, e aí toma aquele susto, não vou falar sobre isso, pessoal. O diabo está no dia a dia. Está no dia a dia da vida das pessoas. Só que as pessoas são hipócritas, tá?
não querem, não é falar isso, que não sei o que chama ele. Por que chama ele? Ele anda do lado da pessoa, pessoal. Entendeu? Mesma coisa de Deus. Deus anda do seu lado. O mal e o bem andam do seu lado todos os dias, 24 horas. Quando você vai deitar, você acorda, você vai dormir. O mal e o bem estão do seu lado. Só que o que vai falar mais alto na sua vida, o que vai ter mais espaço na sua vida, vai ser aquele qual você procura mais. O que você procura mais? O mal ou o bem? O que você faz mais? O mal ou o bem? Você vive com quem? Você entregou a sua vida a quem? Ao Senhor Jesus Cristo ou ao diabo? Certo? Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que o mais Ele fará. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Deus tem as palavras de vida eterna, tá? O diabo é morte eterna, te dá tudo financeiramente aqui na terra, o que você quiser, mas no final, você partir dessa vida para outra, você vai ter morte eterna, tá? Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo, você partir dessa vida para outra, você vai ter uma vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Valeu? Tamo junto, fica com Deus. Beijão.